E olha, tem mais um outro destaque em cima dessa operação da Polícia Federal. Veja só, Patrick Wellington Salomão, apontado pela Polícia Federal como um dos integrantes do PCC que planejaram um atentado contra Sérgio Moro, deixou a prisão no início de 2022, graças a um alvará de soltura obtido pelo mesmo advogado que livrou um dos filhos de Lula de uma ação na Operação Lava Jato. Conhecido como Forjado dentro da facção, Patrick é líder de um grupo que organiza e financia sequestros e atentados contra autoridades, segundo a PF. O criminoso foi um dos alvos da operação deflagrada na última semana, mas não foi encontrado pelos policiais e é considerado foragido. Sentenciado por crimes como tráfico de drogas, formação de quadrilha, roubo e homicídio, Forjado já havia cumprido pena no início de 2022, mas continuava preso por causa de uma prisão preventiva expedida em uma outra ação penal de suposta lavagem de dinheiro para o PCC. É nesse processo contra o criminoso que o advogado Fábio Tofik, o mesmo que defendeu Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, na Lava Jato, pediu e conseguiu sua liberdade. Cláudio Dantas. Eu quero lembrar aqui, eu fui censurado durante a campanha eleitoral por divulgar um áudio captado pela Polícia Federal dentro de um presídio em que o Marcola conversava com um companheiro de cela e declarava sua preferência por Lula na disputa eleitoral. Foi classificado como fake news e tirado do ar. Eu acho o seguinte, se é o líder do PCC, ele tem uma opção política. Então as homenagens, né, desse grupo ao Lula, ao PT, elas são razoáveis. Nós falamos aqui na semana passada, eu lembrei aqui nesse programa que o PT foi ao Supremo para derrubar a portaria editada por Sérgio Moro que restringiu as visitas íntimas em presídios de segurança máxima, que é o motivo por trás da rebelião no Rio Grande do Norte e o motivo por trás da vingança do PCC contra o Sérgio Moro. Isso por si só já é motivo para uma investigação. E aí você coloca tudo nesse caldeirão, todos os outros indícios, né? Vamos falar nem de evidências, mas os indícios que permeiam essas relações e os fatos recentes, bem citados aí pelo Pavinato, e cria-se o mosto, né, de uma situação que precisa ser, no mínimo, esclarecida. Por isso, tão importante a CPMI do crime organizado, que está sendo agora gestada lá no Congresso Nacional, como bem frisou o Trindade no início do programa. Um advogado, ele pode defender quem ele quiser, mas eu quero ressaltar aqui que nós estamos falando de alguns dos maiores criminalistas do país, advogados que têm acesso aos tribunais superiores, advogados respeitados, advogados que são ouvidos por ministros, recebidos em audiências. Não são advogados de porta de cadeia, não são advogados da estrutura do PCC, da estrutura da facção, porque existem aqueles advogados que de fato integram a estrutura. Eles são uma extensão do próprio crime. Vários deles, inclusive, foram presos pela Polícia Federal na operação que tentou soltar o Marcola do presídio da Papuda aqui em Brasília, operação que custou 60 milhões de reais. Eu fico imaginando para onde foi esse dinheiro. O fato é que, assim, um advogado como esse precisa também prezar pela sua imagem. Eu conheço o Fábio Tofik, me parece um advogado bastante competente e razoável, mas esses advogados precisam começar a entender que eles não estão defendendo apenas clientes. Nós vimos aí o que aconteceu com o André do Rep também, que foi solto também numa liminar estranha, intermediada por um ex-funcionário do gabinete do Marco Aurélio Mello, quando ele ainda era ministro, e que acabou sendo solto e fugiu. Como aconteceu agora com o tal do Forjado aí, que está foragido. A OAB e a própria classe de advogados precisa fazer uma profunda reflexão sobre o que efetivamente eles querem para a sua categoria. Nós vimos no final do ano retrasado ainda, em dezembro de 2021, nas prévias
das prévias eleitorais, esse grupo Prerrogativas que nós mencionamos na sexta-feira, fazendo um jantar de lançamento da pré-candidatura de Lula. E neste jantar, um dos advogados, que também é um advogado de político, conhecido, respeitado, chegou a dizer que o crime já foi cometido, de que adianta punir. Um outro advogado deu uma toga para o Lula, um outro advogado também super respeitado. O que está acontecendo com essa gente? Eles estão perdendo o contato com a realidade, estão se imiscuindo na política, se transformando em agentes políticos, se transformando e compactuando muitas vezes com projetos de poder que em algum momento tangenciam o interesse do próprio crime organizado. É disso que se trata. E por isso é tão importante que se tome cuidado com a reputação. É isso que eu tenho para dizer. Sempre delicado, né, Pavir, quando a gente fala disso, né, claro, do papel do advogado, né, os limites da atuação. Eu também, eu conheço o Tawfiq. E não, ele nunca foi advogado do comando. Ele é um excelente criminalista. Mas aí eu me pergunto, a coincidência vale, porque ao mesmo tempo em que se advoga para o filho do presidente, você advoga para um suspeito de ter planejado matar a vida do inimigo do pai, do presidente da República? Ainda mais quando eu pego 2 artigos que o Tawfiq escreveu, 2 entrevistas que ele deu para a Folha de São Paulo e para o jornal O Estado de São Paulo, em fevereiro deste ano, de 2023, em que ele falava que Bolsonaro ele tinha que ser condenado e ele não sabia quantas vidas seriam necessárias para que Bolsonaro cumprisse a pena pelos crimes que ele cometeu. Então eu não estou dizendo aqui, eu não estou criminalizando a advocacia. Longe de mim, eu jamais vou criminalizar a advocacia. Não serei louco eu de criminalizar a advocacia, como muita gente fez ao longo da Lava Jato. Mas a questão é a seguinte: o meu querido colega Flávio Tawfiq, ele já saiu há algum tempo do campo da advocacia e passou para o campo da militância, em especial quando ele, que não é parte em processo nenhum contra o presidente Jair Bolsonaro, até porque não há processo contra ele, muito embora exista uma investigação irregular, porque se uma investigação contra ele por conta do 8 de janeiro, tem que haver também uma investigação contra Lula por conta do PCC. Por qual motivo? Pelo mesmo motivo das coincidências da cabeça de quem quer a investigação. Ah, mas isso é ilegal, então tem que ser ilegal também a investigação que está lá com Bolsonaro. O direito é reto. Infelizmente o direito não tem ideologia. Agora quem aplica tem. Então o querido colega grande penalista Fábio Tawfiq, ele deixou o campo da advocacia e já foi para o campo da militância quando ele começa a dizer, quando ele começa a culpar Bolsonaro por crimes pelos quais ele sequer é processado. E agora vem uma coincidência como essa, é difícil de engolir. Você, Zé, o que pensa? É muita coincidência mesmo. Olha, Pavinato, toda profissão tem lá as suas prerrogativas, né? Todas, é a sua regulamentação, e eu entendo que essas prerrogativas, como por exemplo as do advogado, né? São prerrogativas da sociedade, aquilo não é um direito individual do advogado. Só que nesse caso, houve sim um exagero de prerrogativas, porque o Congresso Nacional tradicionalmente tem uma maioria de advogados. E todo o Estatuto da Ordem, que não passaria de um Estatuto da Ordem, ou foi constitucionalizado ou aprovado como lei. Então o Estatuto da Ordem virou uma lei. E eu acompanhei recentemente uma votação que já aconteceu no Senado, falamos dela aqui, estava na Câmara dos Deputados, sobre novas prerrogativas, com possibilidade inclusive de prisão para juiz que desobedecesse as prerrogativas dos advogados. Mas, por exemplo, por que um advogado pode receber dinheiro ilegal? Porque o advogado
não é preso quando se descobre que pagaram a ele com dinheiro do tráfico, do crime ou da corrupção. O Duda Mendonça, ele recebeu dinheiro, e o outro marqueteiro do Lula, né, o João Santana, eles foram presos e tal, com as mulheres e tal, presos exatamente por receberem dinheiro da corrupção. E o advogado, não. Isso está errado, quer dizer, é preciso colocar um limite nisso aí. O escritório do advogado não passa de um escritório do advogado, não pode ser um banco de bandidos. O advogado, ele está sendo formado, inclusive, pelas facções criminosas para trabalharem em nome da facção, o advogado levar recados, famosos catataus, bilhetinhos e tal. Isso está errado. Está errado. O advogado se transformou numa espécie assim de faz tudo, né? Não digo todos os advogados são assim, mas alguns advogados se prestam a isso. E o que nós estamos falando aqui são de várias coincidências. É verdade que qualquer um pode abrir um e-mail com o nome de quem quiser. Se não houver um e-mail da mesma forma, ele pode abrir o e-mail, o que eu acho errado. Eu sou um crítico há muito tempo e parecia que eu estava pregando no deserto quando dizia: essas empresas, essas páginas sociais, donas de e-mail, têm que identificar um por CPF. É preciso ter responsabilidade, é preciso se responsabilizar por comunicações. E aí o que acontece? Aí vem o e-mail, vem o advogado, vem outras coincidências, e é muito estranho, é muita coincidência mesmo, mas eu concordo com o Pavinato que isso pode ser uma coincidência, só que são muitas coincidências, são recorrentes, parecendo que eles frequentam o mesmo grupo, o mesmo bairro, o mesmo bar e o mesmo escritório de advocacia. E você, Mota, para a gente fechar o giro, concorda com isso que apontaram o Zé, o Pavinato? Muitas coincidências? Pois é. Sabe o que eu estava pensando aqui, Brown? Eu estava imaginando uma operação da Polícia Federal que prendesse de uma vez 2.000 integrantes de facções criminosas. Vocês já imaginaram isso? Imagine que esses 2.000 sequestradores, homicidas, estupradores, fossem todos colocados num lugar e que a soltura deles fosse dificultada ao máximo. Vocês já pensaram nisso? Imaginem os advogados desses criminosos não tendo acesso aos processos, não sabendo nem do que os seus clientes estavam sendo acusados. Vocês já imaginaram o poder que uma ação dessa teria para desbaratar essas facções criminosas? Olha, todo acusado tem direito à defesa. Todo mundo tem direito a um advogado. Todos são iguais perante a lei. Essa é a teoria. A realidade é um pouquinho diferente. Quem tem os melhores advogados consegue uma melhor defesa dos seus direitos. E, para ser justo, isso acontece em todos os países. Mas aqui no Brasil, duas coisas em particular chamam a atenção. A primeira é uma relutância da sociedade, de uma forma geral, que é expressa na legislação penal brasileira, uma relutância em punir de forma adequada os criminosos violentos. A maioria dos brasileiros foi injetada com aquela ideia da ressocialização. Não, punir não adianta, vamos dar mais uma chance, quem sabe agora ele se recupera. Percebam, a maioria das democracias ocidentais tem penas muito longas, ou penas de prisão perpétua, ou pena de morte. Eu estou falando de democracias. No Brasil, que é campeão mundial de homicídios, e onde todo dia acontecem crimes absolutamente selvagens, não há nenhuma dessas penas. E a segunda coisa que chama atenção no caso do Brasil, e começa a chamar agora atenção na forma dessa série de coincidências inacreditáveis, é a proximidade, a promiscuidade entre o crime e a atividade política. Mais uma vez, a regra continua sendo a impunidade. E
enorme, gigantesco perigo que se desenha na nossa frente. É um perigo para o qual muita gente está acordando agora, mas quem estuda um pouquinho esse assunto já está preocupado com isso há muito tempo. Esse perigo é o crime tomar as rédeas do Estado brasileiro.